Amém, irmãos? Boa noite, tudo bem? Jesus é o Senhor. Hoje nós vamos ter a nossa quinta lição da série As Sete Maravilhas da Bíblia. Desde a primeira lição, nós temos visto a primeira maravilha da Bíblia, que é Deus. Então, claro, sempre falei, mas vale reforçar. Durante essa série, nós vamos ver sete grandes temas, sete grandes assuntos da Bíblia, que é o que nós chamamos de sete maravilhas, tá? Mas, claro, existem muitas, inumeráveis maravilhas na Bíblia, mas esse nome é porque assim, né? Existem as sete maravilhas do mundo, né? Então, nós também escolhemos sete grandes maravilhas da Bíblia. Isso é uma apostila que existe com várias lições para estudar sete principais temas, os sete grandes assuntos da palavra, certo? E o primeiro assunto que estamos vendo são sete lições para cada maravilha. Tá? Então, hoje nós vamos ter a quinta lição, dentre sete, sobre a primeira maravilha da Bíblia, que é Deus, certo? Então, nós já vimos que Deus é triuno, já vimos sobre o propósito de Deus, a economia de Deus, nós vimos a criação de Deus, e hoje nós chegamos ao quinto assunto sobre Deus, que é o amor de Deus. Amém? E assim como as outras lições, esse assunto, o amor de Deus, é muito, muito extenso, não dá para falar de tudo, né? Claro, o amor de Deus é tão grandioso que nós vamos levar a eternidade para desfrutar desse amor, né? Mas hoje nós só vamos ver alguns versículos, que também são centenas e centenas de versículos na Bíblia sobre esse assunto. Só vamos ler alguns versículos e trabalhar algumas questões sobre o amor de Deus. Amém? Então, assim como nas outras lições, isso aqui é só uma pincelada rápida sobre o amor de Deus. Amém? Senhor Jesus. Bom, a primeira coisa, antes de falar do amor de Deus, eu queria só falar sobre o nosso conceito humano sobre amor. No conceito humano, amor é um sentimento, é algo que nós temos, né? É uma afeição que nós sentimos por alguém, uma atração, ou enfim, é um sentimento de afeição, de carinho por alguém, certo? Então, não tem nem como explicar muito o que é o amor, mas nós sabemos o sentimento e é algo que nós temos, nós sentimos. Mas, nosso conceito humano também nosso amor humano é algo limitado, é algo condicional. Condicional o quê? Depende se nós gostamos de alguém ou não. Nós não amamos todas as pessoas. Amamos as pessoas de quem nós gostamos, né? Se a pessoa é agradável, se a pessoa é amistosa, se ela faz bem para mim, né? Ou se ela me trata bem, aí eu acabo amando essa pessoa também, né? Nosso amor é condicional, condicional à pessoa, né? A personalidade, tem uma série de fatores aí. E se essa pessoa a quem amamos um dia nos ofende, né? Enfim, muda de comportamento, na forma de nos tratar, a gente também pode deixar de amar essa pessoa. Por isso que é condicional. E também é limitado. É limitado ao tempo, por exemplo, porque se nós amamos uma pessoa, isso não quer dizer que a gente amou essa pessoa desde o começo, né? Às vezes tem gente que a gente não gosta da pessoa no começo, mas depois de um tempo a gente aprende a amá-la. Ou tem gente que a gente amava, gostava dessa pessoa, mas depois de um tempo não gosta mais. Ou seja, depende do momento em que nós estamos. E tem muitas outras coisas que limitam o nosso amor também, né? Tem gente que a gente ama até certo ponto. A gente ama, a gente faz certas coisas pela pessoa, mas aí se pedir algo maior, algo mais, enfim, um favor, você pode, não sei, às vezes eu posso passear com o cachorro de alguém porque eu gosto dessa pessoa a esse ponto, mas aí se a pessoa falar, você pode, não sei, ir até o Japão buscar alguma coisa e trazer para mim, eu falo, não vou fazer também, porque tem certos níveis, né, de afeição ou de amor, certo? Enfim, esse é o nosso conceito humano. É um sentimento que nós temos e é limitado.
Agora, como cristãos, nós também temos um conceito adicional de amor, que é o amor humano e o amor de Deus. Então nós sabemos que o amor de Deus é diferente. O amor de Deus não é como o sentimento que nós temos. O amor de Deus é algo mais profundo, é algo maior, não é condicional, né? É um amor muito mais intenso. Então, a maioria dos cristãos entende que o amor também é um atributo divino, ou seja, é algo que Deus tem por nós. E aí tem muitos versículos na Bíblia que mostram isso também. E isso é verdade, o amor de Deus realmente é um atributo divino, é ilimitado, né? Nós temos muitos conceitos bons, né? Muitos versículos que falam disso sobre o amor de Deus. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender é que o amor não é apenas um sentimento ou não é apenas um atributo divino, um atributo que Deus tem. O amor, na verdade, é o próprio Deus. O amor é a essência de Deus, é quem Ele é. Isso nós vemos em 1 João, vamos ler? 1 João, capítulo 4, versículo 8. Tem dois versículos aqui que eu queria ler. Primeiro é 1 João 4, 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E o versículo 16: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então, por um lado, o versículo 16 fala que Deus tem amor por nós. O amor é um atributo divino, é um sentimento, é algo que Deus tem por nós. Mas Deus não só tem amor, como Ele é amor. O amor é o próprio Deus. Deus é amor. Então, irmãos, é muito mais profundo essa questão do amor de Deus. Isso passa o nosso conceito, quebra os nossos conceitos humanos. Amém? Então, vamos estudar um pouco mais. Na lição de hoje, nós vamos ver bastante sobre o amor de Deus. E aí, como sempre, vale repetir, tá? Vocês têm a folhinha com vários versículos aqui do lado. Depois eu encorajo vocês a separarem um tempo e leiam todos os versículos, certo? Eu vou só ler alguns hoje. Mas a primeira coisa que nós vamos ver é que Deus ama o homem. Deus, que é amor, ama o homem. E esse amor é eterno. Isso está em Jeremias. Vamos ler? Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então o próprio Senhor diz que o seu amor é eterno. Claro, se Deus é amor, Deus é eterno, nós vimos isso. Ele existe desde a eternidade passada e vai até a eternidade futura. Da mesma forma, o amor de Deus existe desde antes da fundação do mundo. Nós não lemos que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo? Isso é o amor de Deus. Antes de existir todo o universo, Deus já nos amava. E o Senhor nos ama até o fim. Por toda a eternidade futura, Deus vai nos amar. Então o amor é eterno, não é algo limitado ao tempo. Hoje eu te amo, amanhã eu não te amo. Então, às vezes, sabe, tem dias que nós não sentimos o amor de Deus. Na nossa emoção, e aí Satanás vem e começa a nos atacar. Deus não te ama mais. E aí, se nós nos baseamos em nossos sentimentos, se nós confiamos em nossas emoções humanas, aí a gente acredita nessa mentira de Satanás e fala: puxa, Deus não me ama mais. Ou às vezes nós pecamos, nós caímos e sentimos: Deus não me ama mais porque eu fiz alguma coisa contra o Senhor. Não, irmãos. Segundo a palavra, o amor de Deus é eterno.
desde a eternidade passada até a eternidade futura, durante todos os nossos dias, na verdade, durante toda a existência de Deus, que é eterno, Deus nos ama. Não é limitado ao tempo, só de fim de semana Deus nos ama, só nos primeiros 30 anos da nossa vida Deus nos ama, nada disso. E o Senhor, o amor de Deus nunca muda. Deus está me amando menos. Não. Talvez nós possamos amar mais ou amar menos ao Senhor. Talvez o nosso amor possa se esfriar, nós podemos deixar o primeiro amor, mas Deus nunca muda e seu amor nunca mudará por nós. Vamos ler João 13:1. Isso mostra que o amor do Senhor vai até o fim. João 13:1. Aqui essa passagem é um pouco antes, na noite em que o Senhor foi traído, e aí o Senhor foi entregue na mão dos judeus, enfim, foi na noite em que ele foi entregue à morte. E um pouquinho antes, olha só, Jesus já sabia tudo o que iria acontecer. Ele já estava sofrendo, já estava angustiado por causa da morte de cruz que ele iria passar. E nós lemos em todos os evangelhos, o Senhor já sabia que quando ele fosse preso, os discípulos fugiriam, o deixariam. Ele já sabia que Pedro o negaria. Ele já sabia tudo o que iria acontecer. Mas olha o relato de João, em João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, é maravilhoso esse versículo. O Senhor amou os seus que estavam no mundo. O Senhor nos amou. O Senhor amou os discípulos ali e amou-os até o fim. Aqui nós vemos quão diferente é o amor de Deus. Não é como o amor humano. Sabe, às vezes nós temos amigos a quem nós amamos, mas imagina, se a gente soubesse que daqui a uma semana essa pessoa vai me abandonar, essa pessoa vai falar mal de mim, essa pessoa vai me prejudicar. A gente nem espera o dia disso acontecer para deixar de amar a pessoa. A gente já fica bravo, né? Ficaria bravo antes, claro. A gente não tem como saber o futuro, né? Mas se nós soubéssemos, nós já deixaríamos de amar, já não seria mais nosso amigo, né? Mas o Senhor aqui, mesmo sabendo de tudo o que aconteceria, continuou amando os seus discípulos, amando os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Irmãos, da mesma forma, Deus nos amou. O Senhor já sabia tudo o que aconteceria com o homem. Quando Deus criou o homem, nós vimos semana passada sobre a criação, algumas semanas atrás vimos sobre o propósito de Deus. Deus queria se expressar, Deus queria ter os seus filhos, uma família, sua casa. Nós vimos sobre a economia de Deus. Deus preparou tudo, criou os céus, a terra, criou o homem para cumprir esse propósito. Deus nos amou. Viu que o homem era muito bom. Deus nos amou. Mas, infelizmente, nós sabemos, nós vimos, o homem caiu. Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando o homem caiu, será que Deus deixou de amar o homem? Ficou com raiva? Falou, não, esse homem não tem jeito mesmo. Será que ele desistiu de nós? Não, irmãos. O propósito de Deus é eterno, o amor de Deus é eterno. Olha, eu não sei vocês, mas se eu fosse Deus, no lugar dele, tendo criado o homem, tudo, preparado ali, toda a terra, colocado o homem no jardim do Éden para comer da árvore da vida, se o homem pecasse, né, e comesse da árvore do conhecimento, eu teria desistido logo, falar, não, esse homem, preparei tudo para você, homem, e olha o que você fez, você rejeitou tudo, deu errado. O que eu faria? Né? Deus é todo poderoso, ele poderia muito bem
ter feito isso, eu estralaria o dedo, ou sei lá, bateria a palma e acabaria com tudo. Vamos começar de novo. Vamos criar outra versão do homem, o homem 2.0. Essa versão foi o rascunho, não deu certo. A gente não faz isso? Às vezes a gente está fazendo uma arte ou escrevendo num papel, deu errado, amassa o papel, joga no lixo, pega outro e começa de novo. Um projeto, um trabalho, qualquer coisa. A gente, se está dando errado, a gente pega, joga fora e começa outro. Mas por que Deus não fez isso? Não seria mais fácil para Deus? Deus sendo todo poderoso, Ele criou tudo com sua palavra, Ele não poderia simplesmente falar, acaba com tudo, começa de novo, apaga o homem, vamos tentar de novo. Ele poderia. Mas por que Deus não fez isso sendo todo poderoso? Irmãos, é porque Deus nos amou. Quando o homem caiu, eu não sei se isso passou na cabeça dele, eu creio que não, mas mesmo se tivesse passado na cabeça dele, eu vou acabar com a humanidade, ele parou e olhou e falou, olha, eu não posso fazer isso, porque eu amo Daniel, eu amo ser a pista de colina. Irmãos, ele pensou em cada um de nós e falou, olha, eu amo cada um. E aí, o que Deus fez? Ao invés de resetar o homem, né? Reiniciar o computador ali, ou resetar todo o trabalho, Deus preparou a salvação. Deus tinha um plano de redenção. E é o que nós vemos em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus não desistiu do homem. Deus não desistiu da sua criação. Deus não nos jogou no lixo e começou tudo de novo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Sim. Estávamos indo para o lago de fogo? Sim. Mas o Senhor tirou esse tição do fogo. O Senhor nos resgatou. Como? Dando o seu Filho unigênito. Deus Pai enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que hoje nós que cremos nele não morramos, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Irmãos, esse é o amor de Deus. O Senhor nos amou até o fim. Graças ao Senhor, não é um amor condicional. O Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, até sabendo todos os nossos pecados, nossas falhas, os nossos sentimentos. Esse amor é tão grande, é tão incondicional, que Deus também não escolheu só os bons, só os que amavam o Senhor, não. Vamos ler Romanos 5:8. Romanos 5:8. Olha o que diz aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, Cristo morreu por nós enquanto nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou a gente mudar de vida, a gente melhorar de comportamento para depois nos amar, para depois nos salvar. O homem é assim, nós somos assim. Se tem uma pessoa que não nos trata bem, a gente não ama essa pessoa, não faz nada por essa pessoa. Aí digamos que a gente precisa ajudar essa pessoa, às vezes a gente espera ainda, não vou ajudar essa pessoa não, ela tem que mudar primeiro de comportamento, mudar de atitude, tem que me tratar de forma melhor. Quando eu sentir que essa pessoa mudou, aí eu ajudo ela, né? Essa não é a nossa atitude? Esse é o amor humano, mas Deus, que é amor, prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus não é condicional. Deus não criou requisitos, exigências para nós sermos salvos.
Na verdade, antes mesmo de nós crermos no Senhor, antes mesmo de nós buscarmos o Senhor, nos arrependermos, o Senhor já tinha morrido por nós. Olha o versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aqui nós vemos que o Filho, Cristo, morreu por nós, nos reconciliou com Deus, quando nós ainda éramos inimigos. Irmãos, nós éramos pecadores e inimigos de Deus quando o Senhor morreu por nós, quando Deus deu o seu Filho por nós. Isso é o amor de Deus. Não é, essa reconciliação não é como a reconciliação humana também. O que nós fazemos quando estamos brigados com alguém? Nós temos algum desentendimento, brigamos com alguém, qual que é a nossa atitude? A gente quer, até sabe que tem que se reconciliar, às vezes é até entre marido e mulher, pai e filho, ou amigos, irmãos, mas qual que é a nossa atitude? Aí, fulano está errado, fulano que venha falar comigo, venha pedir desculpas, venha se arrepender, reconhecer o seu erro, aí eu vou perdoar e aí eu me reconcilio. Não é assim que nós fazemos? Especialmente se o erro, segundo o nosso conceito, está com a outra pessoa. Mas o que Deus fez? Irmãos, nós é que erramos, nós é que pecamos, nós é que nos afastamos de Deus, nós é que rejeitamos a Deus. Mas Deus não teve essa atitude pensando, fulano errou, o homem é que pecou, se afastou de mim, ele que se arrependa primeiro, ele que se volte primeiro, ele que procure reconciliação, que depois eu perdoo. Não, irmãos, Deus, mesmo não tendo errado, mesmo tendo feito nada contra o homem, ele buscou a reconciliação. Mesmo nós sendo inimigos ainda, sendo pecadores, mesmo nós ainda tendo rejeitado Deus, o Senhor veio para nos redimir. O amor de Deus é tão grande que até o Senhor sendo pregado ali na cruz, sendo zombado ali na cruz, orou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o amor de Deus. O Senhor morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores e inimigos. Ele tomou o primeiro passo. Vamos ler mais uma passagem, irmãos, que resume esse amor de Deus por nós, que é Romanos 8, 35 a 39. O amor de Deus é eterno, o amor de Deus é incondicional, e nada, irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo. Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Louvado seja o Senhor. Esse é o amor de Deus para conosco. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Como eu falei antes, nós não podemos nos basear em sentimentos. Eu não sinto que Deus me ama hoje. Nada, irmãos, pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é eterno, é incondicional. Precisamos crer na palavra. Deus me ama. Louvado seja o Senhor. E quando nós tocamos nesse amor de Deus, irmãos, quando realmente tocamos em Deus que é amor, nós passamos a amar a Deus.
Nós que éramos inimigos, pecadores, nada queríamos com o Senhor, quando nós vemos o amor de Deus para conosco, nossa reação é simplesmente amar o Senhor. Não conseguimos resistir, não conseguimos mais fugir de Deus, mas nós somos constrangidos por esse amor. 1 João capítulo 4, versículo 19, fala isso. Nós conhecemos esse versículo de cor também. 1 João 4, 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é o que nós vimos em versículo 8 também. Já lemos, mas aqui fala: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Irmãos, quando tocamos no amor de Deus, quando vemos que Deus nos ama, nós espontaneamente amamos. Se alguém não ama, é porque não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quando vemos que Deus nos ama, nós passamos a amar a Deus e amar as pessoas. Isso vem, irmãos, esse amor vem da vida de Deus dentro de nós. Vamos ler 1 João 5:1. Nós vamos ler vários versículos aqui de 1 João, certo? Na verdade, as epístolas de João falam muito do amor. Tanto o amor de Deus para conosco, como o nosso amor para com Deus e para com os homens. Olha só, 1 João 5:1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Olha só, quando nós nascemos de Deus, nós amamos quem nos gerou. Ou seja, amamos a Deus e amamos também ao que dele é nascido. Ou seja, amamos os nossos irmãos. Isso vem da vida de Deus, irmãos. Quando nascemos de novo, nós vimos isso algumas aulas atrás. A vida de Deus entre nós, Deus entre nós. E se Deus entre nós, o amor entrou em nós. E assim podemos amar a Deus e aos irmãos. E quanto mais, irmãos, essa vida divina cresce, mais nós amamos. O segredo, irmãos, para amarmos tanto a Deus como as pessoas, não é nos esforçarmos. Eu preciso amar, eu tenho que amar. Às vezes tem algum irmão com quem a gente brigou, ou a gente não vai muito com a cara desse irmão, e a gente fica se forçando: eu preciso amar esse irmão. A gente tenta, mas o que a gente descobre depois de muitas tentativas? É que nosso amor não dá. É limitado, nós não conseguimos amar essa pessoa. Mas quando a vida de Deus cresce em nós, sem explicação, a gente nem entende isso aí, nós passamos a amar a pessoa. Sabe, o amor de Deus é diferente de gostar. Às vezes a gente nem gosta da pessoa, a gente não temos personalidades compatíveis, não gostamos das mesmas coisas, às vezes a gente ainda não gosta da pessoa, mas lá dentro a gente ama ela. Como que explicamos isso? Isso é a vida de Deus em nós, irmãos. O amor de Deus não é um sentimento humano, é o próprio Deus. Louvado seja o Senhor. O irmão Dong tinha uma frase que o irmão Dong falava muito, que é: a expressão da vida de Deus é o amor. Ou seja, quanto mais a vida cresce, mais nós amamos. E como sabemos que a vida de Deus está crescendo em nós, que estamos crescendo em vida, estamos amadurecendo, é se nós amamos mais. Irmãos, isso é o mistério da piedade. Nós não vimos esses dias Deus manifestado na carne. Deus manifestado na carne, então, quer dizer que nós manifestamos tudo que Deus é. Nós manifestamos o amor de Deus. As pessoas veem o amor de Deus em nós. Essa é a prova da vida. Quanto mais crescemos em vida, mais nós temos a piedade, expressando o Senhor, expressando seus atributos, expressando o amor de Deus. E como eu falei, o amor de Deus não é um sentimento de gostar de alguém,
uma afeição natural. O amor de Deus é algo que vai além. Nós já lemos, né? Eu vou só citar de novo. É interessante. João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Né? Então ali em João 3,16 nós vemos que Deus amou ao mundo e Ele deu o seu Filho. Agora vamos ver 1 João 3,16. É só uma dica, tá? Tem 2 grandes versículos sobre o amor na Bíblia. Claro, tem muitos, mas 2 deles são João 3,16 e depois 1 João 3,16. Olha só, aqui diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, em João 3,16, Deus nos ama e Deus dá o seu Filho por nós. Mas em 1 João 3,16, vemos que nós devemos amar os irmãos e devemos também dar a nossa vida pelos irmãos. Nós vemos os 2 lados. Cristo deu a sua vida por nós e hoje nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, o irmão Pedro, até baseado nesse e em outros versículos, deu uma nova definição de amor recentemente, né? Amor é doação. Amor é você se entregar. Deus os amou, mas não ficou só no eu amo o homem, pronto. Não, Deus prova o seu amor dando o seu Filho. E como que nós provamos o nosso amor pelos irmãos? É dando a nossa vida pelos irmãos. Nós podemos nos entregar pelos nossos irmãos, pelas pessoas, de muitas formas. Isso tem que ser convertido em ações. E uma das formas é o que vocês estão experimentando no SEAP, que é a pregação do Evangelho. Nós até vimos nesse fim de semana, na sexta-feira, na palavra do irmão Ezra, que a pregação do Evangelho deve vir do amor que nós temos pelas pessoas. Essa experiência de Paulo, vamos ler 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. E nós vimos, né, que esse versículo, Paulo não está falando que é um peso, uma obrigação necessariamente, mas que é uma necessidade, assim como respirar. Ele precisa pregar o Evangelho. Ele vai morrer se não pregar o Evangelho. E esse Evangelho vem de onde? Esse fogo, esse sentimento de pregar o Evangelho vem de onde? É do amor de Deus, que Deus tem por cada pessoa. Irmãos, quando nós somos enchidos com esse amor, quando olhamos para as pessoas, esse fogo queima em nós. Eu preciso pregar o Evangelho. Deus amou cada pessoa. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. O Senhor morreu por cada uma dessas pessoas. Irmãos, quando vemos alguém que ainda não creu no Senhor, que está indo para o lago de fogo, isso tem que queimar em nós. Eu preciso falar de Deus, preciso pregar o Evangelho. Não é por obrigação, como um peso. A motivação, irmãos, da pregação do Evangelho deve ser o amor. Então, quando vocês, queridos seapistas, quando vocês saem para pregar o Evangelho, quando saem na comportagem dinâmica, o foco não deve ser a venda dos livros, não deve ser o método, o número de pessoas que vocês vão alcançar, não deve ser nada disso. O foco, irmãos, deve ser o amor pelas pessoas. Se você consegue passar um livro ou não, se você consegue orar com alguém ou não, se você ora com 100 ou só com 2 pessoas, isso na verdade pouco importa. O que importa, irmãos, é o amor no coração. O resto é uma consequência. O resto vem do amor. Mas isso tem que ser o centro da nossa vida, irmãos. Nós desfrutamos muito, eu desfrutei muito da mensagem de sexta-feira.
Foi dado o exemplo também da igreja em Éfeso, ali em Apocalipse, quando o Senhor envia uma carta para a igreja em Éfeso, a igreja ali fazia tudo direitinho, tudo bonitinho, seguia a cartilha, seguia tudo assim certinho. Mas o que o Senhor fala? Tenho porém contra ti que abandonaste, deixaste o primeiro amor. Irmãos, não adianta nada nós fazermos tudo certinho se não tivermos o amor. Deus nos amou. Deus é amor. E o amor precisa ser o centro, precisa ser o centro da nossa vida. Não é isso que vemos em 1 Coríntios 13? Nós lemos isso na sexta-feira também. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ou seja, que faz sons vazios, que não dão em nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Irmãos, o que deve guiar nossa vida, o centro da nossa vida cristã, deve ser o amor. O amor é o maior. Olha só, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. O maior dom, a maior coisa que nós podemos procurar ter é o amor. Porque Deus é amor. Esse é o grande mandamento também. Em Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Irmãos, o grande mandamento pode ser resumido em uma palavra: amor. Amar a Deus e amar ao próximo, amar os homens. Senhor Jesus, que possamos ter essa realidade, irmãos. Que possamos de fato tocar nesse amor de Deus. Tocar no Deus que é amor. E que a vida de Deus possa crescer em nós cada vez mais. Porque quanto mais a vida de Deus crescer, mais amor nós vamos ter, mais nós vamos amar a Deus e as pessoas, mais nós vamos nos entregar a Deus e mais nós vamos nos entregar às pessoas. Amém? Então louvado seja o Senhor, irmãos. Essa é a lição de hoje sobre o amor de Deus. Deus é amor. Amém? Agora, depois acho que vocês vão compartilhar, né? Eu encorajo vocês a lerem também os versículos, claro, a própria lição da folhinha também. Amém? Louvado seja o Senhor. E até a semana que vem, quando nós vamos ver a lição número 6 sobre Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Um grande abraço.